Eu saúdo a igreja na santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Deus não me deu um texto principal, mas Ele me deu uma palavra que constantemente a gente fala essa palavra e hoje a gente vai entender o que ela significa. E aí eu fui pesquisar na palavra de Deus sobre esta palavra e eu notei que a grande maioria dos versículos que essa palavra aparece é sempre quando a palavra de Deus está exaltando, glorificando, enaltecendo os atributos da grandeza e majestade de Deus. Então eu peguei alguns exemplos aqui. O primeiro está em Salmos 89, 52. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Salmos 41, 13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Salmos 72, 19. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. 1 Pedro 5:11. A Ele seja a glória e o poderio para sempre. Amém. Apocalipse 7:12, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Filipenses 4:20. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Constantemente nós falamos essa palavra no nosso dia a dia, seja nas nossas orações, seja quando alguém ora por nós, quando alguém deseja alguma coisa boa para nós. Nós sempre dizemos amém, mas será que realmente entendemos o que essa palavra significa? O significado de amém é usado para expressar uma reiteração formal. O que é uma reiteração? Uma repetição. Por exemplo, nas demonstrações de fé, ou uma aprovação a algo feito ou dito, ou um desejo que determinada coisa ocorra. Então, se voltarmos lá nos textos que nós lemos, vemos que amém para a grandeza de Deus. E mais para frente vamos ver que determinada coisa que ainda vai acontecer também vai ser amém. O amém é a demonstração da nossa fé, porque significa demonstrações de fé, mediante aquilo que acreditamos e que não vemos. E sabemos, lá em Hebreus 11, que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então Deus falou para muitas pessoas lá no passado, coisas que aos olhos era impossível, coisas que a gente não via, mas que pela fé era necessário nós nos dispormos a fazer a vontade de Deus. Então um exemplo é, em Hebreus 11:4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Para Abel poder oferecer alguma coisa a Deus, ele precisou caminhar de fé em fé e viver um testemunho fiel e verdadeiro em conformidade com as Escrituras. Nós temos vivido de fé em fé, praticado tudo aquilo que temos aprendido a cada culto, a cada revelação que o Espírito traz. Em Hebreus 11:5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara. Então tem muitas situações que passamos, que Deus nos prova
E nós vemos a situação e achamos que é impossível, mas Deus está dizendo: se necessário for, eu te arrebato, mas você não passa pela morte. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca. Quantas vezes Deus fala alguma coisa para nós não vemos, mas temos que ter fé, porque Deus não vem contra uma nação sem antes avisar. Muitos não criam no dilúvio, mas o dilúvio aconteceu. E isso é um amém. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Deus te mandou em algum lugar para levar a palavra dele. Você foi? Eu fui. Temos feito o ID para poder alcançar almas. Temos obedecido antes de ir em algum lugar para poder levarmos a boa nova. Hebreus 11:11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Sara se humilhou na presença do Senhor. Se tem uma coisa que Deus odeia, são olhos altivos. Ela, fora de idade, pela fé dela, Deus concebeu um filho a ela. Então que nós hoje possamos descer e se humilhar na presença de Deus e ter fé para que Deus realize o desejo do nosso coração. Entre infinitos outros acontecimentos na Bíblia que relatam sobre fé, sobre os milagres que Jesus fez, lá em João 21:25 está escrito: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então perceba que para cada caso, para cada pessoa, Deus tinha uma promessa, e para nós hoje temos promessas de Deus na nossa vida, mas temos fé para poder alcançar a promessa. Constantemente somos provados para ver onde está o nosso coração. Deus nos prova para saber se estamos caminhando por fé ou por vista. E o amém, ele tem um ponto na concordância. Lá em Mateus 12:37 está escrito: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. Então temos que tomar muito cuidado com o que estamos concordando e com o que estamos dizendo amém. Para isso, a gente precisa ter discernimento espiritual e saber o que a gente está ligando aqui na terra. Porque da nossa boca tem que sair mananciais de águas vivas e labaredas de fogo para que sejam consumidas as más obras. Lá em Mateus 18:18 está escrito: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Com isso eu vejo que um amém, uma palavra lançada, podemos dar vida e morte, porque a palavra tem poder. Amém? Em Tiago 3:8 está escrito: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feito
à semelhança de Deus. Irmãos, se uma palavra tem poder de dar vida e morte, nós podemos profetizar sobre o vale de ossos secos. Nós podemos profetizar com a fé a resolução de algum problema, a conversão de algum parente, ou a resolução no trabalho, uma provisão. A palavra tem poder. E muitas das vezes nós juramos e não cumprimos aquilo que estamos falando. E aí Deus olha para nós e diz: tolo. Irmãos, aqui está escrito: ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem apresse o teu coração a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Falamos para Deus: eu vou fazer tal coisa para o Senhor, e não fizemos. Deus olha e diz: tolo. Isso faz mal para nós. Nós plantamos o mal, a tolice, e colhemos a maldição. As nossas palavras devem ser poucas. E como os anjos diante de Deus dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, assim deve ser as nossas palavras. Porque se for sair torpeza, parvoíce, chocarrice dos nossos lábios, que nós resguardemos e declaremos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Lá em 1 João 2:22 está escrito: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Nós podemos negar a Deus com palavras e com atitudes. E quando negamos a Deus, estamos na posição de mentirosos, porque prevaricamos contra a doutrina de Cristo. Deus olha e diz: mentiroso. Desse modo temos o diabo por nosso pai, porque o diabo é o pai da mentira. Mas nesse significado de amém também tem um significado que diz: um desejo que determinada coisa ocorra. Então vamos ver agora o que a Bíblia diz e que seja um desejo do nosso coração, o que uma determinada coisa ocorra. Em Mateus 28:20 está escrito: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ainda não aconteceu, mas Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele ainda não voltou. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Para muitos, o grande dia. Para muitos, o terrível dia. Já aprendemos que quando o Senhor diz 2 vezes, Ele está querendo chamar a atenção. Mateus 24:37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares,
e assim estaremos sempre com o Senhor. Ainda não aconteceu, mas irão acontecer essas e tudo quanto está escrito. Lá em Apocalipse 22:20, aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Que possamos estar esperando o noivo com as nossas candeias acesas, porque perto está o Senhor. Glórias a Deus, perseveremos no caminho. Só mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Isso é o desejar que determinada coisa ocorra. Amém significa assim seja. A última palavra que termina a Bíblia é uma afirmação. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Todos digam amém. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Um dos textos que ela leu, ela fala do mentiroso. Quantas vezes a gente diz amém para algo e a gente não cumpre? Que amém significa o quê? Assim seja. Aí eu digo, quando eu falo amém e não cumpro, eu fui verdadeiro ou fui mentiroso? Esse versículo aqui, ó, o último, irmã, é maravilhoso. Porque pela graça sois o quê? Salvos. Esse é o desejo e a vontade de Deus, é salvar todos. Mas a graça ensina algo para mim e para você. Renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, irmãos, para viver uma vida justa, sóbria e piamente. Tem amém aí também? Caso contrário, a graça não está conosco, não. Não, eu estou debaixo da graça, está renunciando. Irmãos, por que a última palavra da Bíblia é amém? Porque é um assim seja. Não é só para esse versículo, é para a Bíblia o quê? Toda, é para dizer amém, irmãos, para cada versículo, para cada jota, para cada tio. Olha que interessante, o Espírito trouxe a lembrança. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Isto diz... então pera, quem que está falando aqui? Quem que está falando aqui, irmãos? O amém fala, então. Isto diz o amém. E o que o amém é? Olha lá, ele tem dois atributos. A testemunha fiel e verdadeira. Então o amém, ele é uma testemunha fiel e o quê? E verdadeira. E o amém também, ele é o princípio da criação de quem? De Deus. Então guarda algo, toda vez que a gente fala amém, esse amém, irmãos, ele virou uma testemunha. Eu posso não ter sido testemunha, ninguém aqui pode ter sido testemunha, mas o amém naquele dia, ele vai testemunhar, dizendo, você disse o que? Assim seja. E aí se eu cumpri, eu fui verdadeiro. Se eu não cumpri, eu fui o quê? Se eu cumpri, eu fui um cristão. Se eu não cumpri, eu fui um anti. Mas é interessante, ele é o princípio da criação que... Irmãos, presta atenção. Quando fala haja luz, se não tivesse um amém nisso, sabe quando que ia haver luz? Quando alguém te profetiza, eu declaro que você está curado em nome de Jesus. Aí o outro fica com a boca o quê? Você sabe o que vai criar na vida dele? Nada, porque ele não ligou na terra. E se não ligou na terra, não é ligado o quê? Irmãos, então o amém, ele é uma testemunha fiel e ele é o princípio da criação, porque tudo que dois liga na terra é ligado o quê? Agora é óbvio, né, irmãos? Dependendo do que ligar na terra, quem está falando não é o amém, né? É tudo que é segundo a vontade de... Óbvio que é tudo segundo a vontade de Deus. O pastor pregou aqui no domingo uma mensagem da justa o quê?
Aí alguém vem e profetiza algo que está fora da justa medida. Muito vai correr dizendo amém. Deus vai ligar isso? Mas tem alguém que liga, hein? Toma cuidado. Porque o amém é para toda a escritura por isso termina com ela. Então você sabia que o amém, ele diz duas coisas? Eu sou testemunha e eu sou o princípio da criação. Você sabe que igreja é essa aqui de Laodiceia? Igreja morna. É uma igreja morna, que não se posiciona. Mas você pode ter certeza que ela falou amém para muita coisa, viu, irmãos? Amém para muita. Então que a gente vigie com os améns. Antes de falar um amém, examina tudo. Examina, irmãos. Porque esse amém vai servir de testemunha. E esse amém vai determinar o que vai vir na nossa... Consegue enxergar isso? Sejamos, como diz as Escrituras, manso como uma pomba, mas prudente como uma... Sai falando amém para qualquer... Tem gente que não raciocina. Posso orar por você? Pode, problema nenhum. Você não sabe o que vai vir, o amor suspeita mal? Não, aí a pessoa começa a orar e falar um monte de coisa lá que não tem que falar. Você sabe o que você fica? Eu não ligo isso aqui não. Não tenho sociedade com isso. Não tenho comunhão com isso. Porque a partir do momento que eu disser amém, eu estou falando, eu tenho comunhão com isso, eu tenho sociedade com isso, eu tenho parte com isso, eu tenho consenso com isso. Mas eu quero que a igreja saia daqui entendendo que tem um amém, e aquele amém nunca passará, porque tudo passará menos a palavra de Deus. E aquele amém é para toda a palavra. Se eu e você disser assim seja para ela, a falar amém para ela não vai adiantar nada, continua tendo amém nela aqui. Se eu e você não disser amém para ela, ela continua tendo amém para quem? Para ela. Saiba disso, o meu e o seu amém não muda nada o que está escrito na palavra de Deus. Amém, irmãos?